Imagine esse cenário por um instante. Vocês emergem da escuridão úmida da caverna. O ar lá dentro era pesado, denso, quase pegajoso. No braço de um de vocês há uma manopla, o artefato pelo qual vocês arriscaram a vida e a sanidade de vocês. Ele pulsa com uma luz tênue, como se respirasse. O caminho até o ponto combinado não é difícil, mas a sensação de serem observados acompanha vocês a cada passo. A clareira surge entre vocês. A luz da lua cheia derrama um brilho prateado sobre o lugar. No centro da clareira, parado com os braços cruzados, está Kellan. Ele tem uma postura confiante de sempre, 1,85, um corpo forte, a pele clara que reflete a luz da lua, seus cabelos negros desgrenhados e aquela cicatriz marcante na mão direita. Apesar dessa desconfiança mútua, o acordo era simples e claro. Kellan anda 2 passos à frente, avaliando vocês com aqueles olhos escuros que parecem enxergar além da pele. Vejo que conseguiram, ele disse com meio sorriso, que nunca parece sério. A manopla está intacta? E aí um de vocês ergue o braço mostrando o artefato. A luz brilha, se intensifica mais, reagindo à presença de Kellan. Ele aproxima a mão e a manopla vibra, como se reconhecesse algo. A expressão dele muda. Kellan fala mais baixo agora. Perfeito. Exatamente como eu imaginei. E antes que qualquer um consiga perguntar o que ele quis dizer com aquilo, ele dá um passo atrás, estende a mão como se esperasse que alguém jogasse a manopla a ele. Um vento gelado cruza a clareira, as árvores silenciam de repente, até os insetos parecem desaparecer. Kellan ergue a mão marcada e diz, com um tom que arrepia até os ossos, eu temo que o acordo mudou. A lua fica encoberta por nuvens escuras, a claridade desaparece, jogando uma clareira numa penumbra ameaçadora. Kellan sorri, não um sorriso amigável, mas um sorriso de alguém que estava esperando esse momento. Sombras de inimigos, vocês estão cercados. Entreguem a manopla ou não sairão vivos daqui. O tempo para e então Kellan olha direto para vocês. E eu, como mestre, pergunto, o que vocês fazem? O que é o RPG? Isso aqui que a gente acabou de ver é uma situação imaginária. RPG significa Role Play Game, ou jogo de interpretação de papéis. É um jogo onde você cria um personagem, interpreta ele, faz escolhas por ele, vive uma história por ele, junto com outros personagens, como se fosse um filme, uma série ou um livro. Mas vocês mesmos decidem o que acontece, vocês são os atores. E é exatamente o jogo que os meninos jogam no Porão de Stranger Things, lá o Mike, o Will. E existem 2 tipos de participante. O mestre, ele é como o criador da história, foi o papel que eu fiz aqui. Ele descreve o mundo, conta o que está acontecendo, cria desafios, monstros, enigmas, pessoas, mas ele não controla os jogadores. Ele apenas apresenta situações, como nós acabamos de apresentar para vocês. E o outro tipo são os jogadores. Então cada jogador cria um personagem. Pode ser um guerreiro, um arqueiro, um mago, um ladino, um druida, bardos, o que vocês quiserem. E eles tomam decisões. Eu falo com o guarda, eu ataco o monstro, eu tento pegar o artefato, eu fujo, eu nego o acordo, eu confio, eu não confio. E a história anda, conforme os jogadores escolhem o que fazer. O mestre apresenta o cenário e os jogadores decidem seus caminhos. E como o jogo decide se algo dá certo ou não? Na maioria dos RPGs, especialmente no Dungeons & Dragons, que é o de Stranger Things, quem decide isso é o dado. O mais famoso é o D20, dado de 20 lados. O jogador diz que quer fazer, o mestre pede uma rolagem e o jogador joga o dado. E o resultado define o que acontece. E para você jogar um RPG, você precisa apenas de 2 coisas, amigos e imaginação. E por que esse é o tema do Cultura Z de hoje? O que tem a ver com o RPG? É impressionante como o RPG conversa diretamente com 2 doutrinas bíblicas fundamentais. A soberania de Deus é a primeira. O mestre, aquele que está narrando o jogo, ele sempre sabe o que está acontecendo por trás das cortinas. Ele está no controle do jogo o tempo todo, inclusive podendo intervir para ajudar os jogadores ou para colocar desafios que levam ao fortalecimento do time. Não há nada que aconteça no RPG, ou no mundo de hoje, que não tenha a permissão do mestre, ou seja, de Deus. Da mesma forma é com Deus, que em todo momento é soberano. A Bíblia diz que Deus sabe até os nossos fios de nossos cabelos, em Mateus 10:30. Mas isso levanta uma pergunta. Mas por que então existem tantas coisas ruins? E aí vem o papel dos jogadores, a responsabilidade humana.
Cada jogada, cada escolha, cada caminho que você decide seguir tem um peso. O mundo hoje vive uma consequência do pecado do homem. Se hoje existem coisas ruins, é porque o homem tem responsabilidade nisso. Um bom mestre coloca desafios não visando a sua destruição ou atrapalhar você, mas sim transformar a sua história, o seu personagem. No RPG não adianta querer fugir das consequências. As suas ações vão produzir consequências, assim como na vida real. Quando você é um jogador de RPG, você não controla nada, apenas as suas escolhas. Semelhante ao que acontece na vida real. As nossas escolhas definem quem nós realmente somos. No RPG, o seu personagem pode dizer que é corajoso, mas é no momento do perigo que descobrimos se ele realmente é. Na vida real é igual. Não importa o que você diz que é, importa o que você escolhe fazer quando ninguém está olhando, quando é difícil, quando ninguém vai te aplaudir. Em 1 João 3, no verso 18, o apóstolo João vai dizer uma coisa muito semelhante. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Ou seja, não basta apenas você falar, é necessário que vocês tenham atitudes. Deus permite que você escolha o que fazer. O mestre não interfere na sua decisão, mas ele interfere nas consequências dela. Paulo vai dizer isso em Gálatas 6:7. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. O texto não diz talvez colherá, ele diz sempre colherá. Se plantar coisas boas, irá colher coisas boas. Se plantar fé, vai colher transformação. Se plantar amor, você vai colher vida. Mas se você plantar coisas ruins, irá colher coisas ruins. Se você plantar orgulho, você vai colher queda. Se você plantar mentira, você vai colher perda. Se plantar desobediência, você vai colher a dor. Escolhas mudam a história do jogo e a sua história. No RPG, uma decisão aparentemente pequena, como confiar em alguém, enganar alguém, pegar um item, se esconder, pode mudar completamente a história do jogo, a campanha toda. E na história real também. Adão e Eva escolheram comer um fruto. Caim escolheu matar seu irmão Abel. Pedro escolheu negar Jesus. Paulo também escolheu confiar em Cristo. Davi escolheu confessar seus pecados a Deus. Escolhas mudam vidas e as trajetórias dela. No RPG, uma escolha pode gerar uma guerra. Na vida real, a sua escolha pode honrar ou desonrar a Deus. E no final, tudo se resume a isso. Você quer viver como um jogador que ignora o mestre? Ou como alguém que confia no mestre e segue o caminho que ele coloca diante de você? E assim como eu estou gravando, eu fiz uma interpretação e perguntei para você o que você faz nesse papel de mestre. E Deus faz essa mesma pergunta para você todos os dias. Quando você se levanta da cama, quando você está na escola, quando você está com a sua família, jantando, almoçando com eles, quando você está no seu quarto. O que você faz? O que você vai fazer? Então, assim como no RPG você não controla o mundo, você não controla os outros, você não controla os monstros que aparecem, as dificuldades, as situações, você controla as suas escolhas. E são elas que definem que tipo de história você vai viver. Gente, para finalizar, eu queria aqui indicar para vocês onde vocês podem se aventurar mais no universo de RPG, em específico no Dungeons & Dragons, mas vocês podem comprar o jogo, o livro, né? Um livro que vai ter todas as regras de como vocês jogam. Tem o livro do mestre e o livro do jogador, vocês conseguem comprar em qualquer site, aí é muito legal, vocês juntam o pessoal do seu Zip. Tem muitas coisas também, tem a série Caverna do Dragão, que é muito antiga, da época dos pais de vocês, baseada na Caverna do Dragão, Dungeons & Dragons. Também tem o filme que saiu recentemente, há uns 2 anos, chamado Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, muito legal o filme. E também tem um anime, Frieren, que é bem parecido nessa pegada de RPG, né? Tem elfo, tem anão. Então é bem legal. Então segue essas indicações, vá jogar RPG, essa é a melhor indicação que eu dou pra você. Junta aí com a galera, bolem uma história, escrevam, se divirtam, porque é muito legal. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar ele com seus amigos, de se inscrever no canal, ativa o sininho aqui pra sempre receber notificação quando chegar vídeo do Z, gente. Brigadão, tamo junto e rola o D20 aí. Aí você joga uma imagem de eu jogando um dado assim.